Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e estamos no capítulo 17 do livro de Mateus. Já lemos a primeira parte ontem e hoje vamos estar lendo a segunda parte, que vai do versículo 9 até o 13. Mateus, capítulo 17, dos versos 9 ao 13, diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falara a respeito de João Batista. Ok, glória a Deus. Eu lembro alguns anos atrás, eu ministrei uma palavra muito grande, muito complexa, daquelas que você precisa de falar de muitos outros temas, né? Precisa falar do Velho Testamento, precisa falar de Isaías, precisa falar de outros textos, para ensinar que esse Elias, ele tem uma ligação profética na Bíblia inteira. A gente sabe que ele é o tesbita, que está no Antigo Testamento, morava ali, pelos lados ali do rei Acabe, o Monte Carmelo era o lugar onde ele sempre estava. E ele também é tido como alguém que viria primeiro, baseado no capítulo 40 do profeta Isaías, né? Que fala: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O próprio João Batista usou muito essa frase, ele usou ela mesmo a exaustão, que ele dizia que ele era apenas o que preparava o caminho do Senhor, porque as pessoas pensavam que ele era o Cristo. E também nós vemos que este Elias vai aparecer na grande tribulação, e ele está no Monte da Transfiguração, aqui no que nós vimos ontem. Então Elias, ele transcende. Mas quando eu falo Elias transcende a Bíblia toda, eu não estou falando daquele homem Elias, daquele homem que morava numa região ali. Eu estou falando do que representa o profeta Elias. O nome Elias é um termo profético na Bíblia. Porque tudo que ele faz no Velho Testamento não era um homem, era o Espírito Santo nele. Ok. E o Senhor fala que ele há de vir e que de fato ele já veio. Era mais ou menos com base nessa parte da palavra que eu fiz aquela pregação que eu comecei falando. Porque, de fato, Elias é o João Batista, no tocante ao ministério profético. De fato, ele vai estar na tribulação. Mas em nós há um ministério profético que também é o ministério de Elias. Porque nós somos também profetas do Novo Testamento, mas não necessariamente que no nosso caso parecer Elias seja a questão de profetizar, mas a questão de preparar o caminho do Senhor. É como se nós fôssemos também uma sequência do que João Batista fez dentro do tempo da graça, né? As pessoas, a maioria das pessoas, 99% dos milhões de filhos de Deus, eles vieram para o Senhor não porque tiveram um sonho, uma visão, ou porque eles encontraram o Senhor num caminho como Paulo. Não. Eles viram o Senhor primeiro vendo o testemunho de um crente, a história de um crente, a vida de um crente, a pregação de um crente, etc. Por isso, um crente sempre está preparando o caminho do Senhor para
que uma pessoa converta-se e torna-se um crente. Foi mais ou menos nessa linha que eu fiz a pregação. Ok, voltando aqui para o texto, verso 9, eles descem do monte e o Senhor faz um pedido. A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então o Senhor diz para eles não contar que ele tinha transfigurado e etc e tal. É claro que se o Mateus escreveu foi porque eles contaram. Agora, se eles contaram depois que o Senhor ressuscitou ou não, a gente já não sabe. Mas os discípulos, então, ouvindo o Senhor falar isso, pergunta do Elias, e ele fala que o Elias de fato virá, e tanto eu como você podemos ser um tipo de Elias, preparando o caminho do Senhor para outras pessoas. E o Elias já veio, quando o Senhor fala isso, é o João Batista, e ele foi morto, decapitado, entregue a sua cabeça ali para Herodias. Foi terrível. E o João Batista mesmo já não era mais aquele corpo, ele já tinha cumprido seu papel, já está no reino de Deus, para a glória de Deus. Mas o Senhor então conclui dizendo, depois que diz que fizeram o que quiseram com Elias, no caso sendo João Batista, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então aqui o Senhor começa esse processo de falar que vai passar pela via sacra, que vai passar pela cruz, que vai passar pelo sofrimento. Então não vai ser surpresa para os discípulos, embora aguentar a pressão vai ser muito difícil. A gente vai ter muito demônio em Jerusalém daqui uns dias. Muito. Assim, volta no tempo. Você tá aqui, ó, vivendo esse momento com Jesus. Ele tá a poucos dias de passar pela via sacra. Vai chover de capiroto naquele lugar. Pra pesar a consciência, pra não errar no plano, para destruir o Senhor. Porque uma vez que o diabo viu que o Senhor queria se entregar, ele queria matar o Senhor, viu que o Senhor queria se entregar, ele tentou salvar o Senhor da morte, porque se ele quer morrer, então não é bom. Usa Pedro é repreendido. Então o diabo sabe que o Senhor vai fazer e que ele não vai frear, então agora ele vai ter um plano em cima dessa morte. E ele pensa, eu vou tentar segurar ele lá, eu vou tentar derrotar ele lá, já que ele vai se entregar para morrer, deixa comigo. Nosso plano é segurar ele lá e vai ser clima pesado. Por isso os discípulos acabam, o Judas que se mata, o Pedro que trai o Senhor, os discípulos que fogem lá, que estão indo embora no caminho de Emaús, e os outros, o Tomé que dá uma sumida, não vê as coisas acontecendo. É uma confusão a vida dos discípulos nesse período em que o Senhor sofre na mão das autoridades e acaba morrendo e ressuscitando. Ok, então os discípulos entendem que ele está falando de João Batista e aí o assunto é esse aqui. Glória a Deus. Então a partir daqui fica posto para nós o seguinte: nós também temos parte no ministério de Elias, voltado na forma em que João Batista o executou, que é preparar o caminho do Senhor para outras pessoas. Por isso que o Senhor nos use, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa falar através das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Essa devocional possa ser o Senhor falando através da minha vida para alguém, e você pode recomendar ele para alguém, para que o Senhor fale com este outro e etc. Ou você mesmo pode entender essa interpretação e usá-la à revelia, porque ela é da Bíblia e é nossa. Amém? Então que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te use, que você seja um grande Elias, preparando o caminho do Senhor para muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e que o Senhor te abençoe muito. Amém.